다른데 그 유머는 대순주 소구발이야 지구 경배기 계획에서 종 position 좋아다 E hoje eu gostaria então de oferecer saudações 신기 para Goshir Gyaltsab Rinpoche, Zurmang Garwan Rinpoche, 민규름 부채단 나는 신부가 조를 Mingyu Rinpoche, 넘버 주위에 주위에 Bokar Chotrul Rinpoche 알아케 루즈로를 대 e 위에 todos os outros tulkus, 나는 신기 Khenpo Lodrotai Rinpoche, e também todos os Khenpos, os lamas, os mestres, os amigos espirituais, 나는 초다하는 폐백이 a fonte do refúgio, 텐데 os monges e monjas, 미망의 지혜가 성으로래 e 아동아 para todas as pessoas que vieram de inúmeros lugares do mundo. Espero que vocês estejam bem e desejo o melhor para todos vocês. 이 조지기다 남다시하게 거스바도 샤리어레 드레 유산하다 Então, hoje, o tópico do nosso ensinamento é acerca da vida de Atisha. E há inúmeras diferentes razões para ensinar sobre a história da vida de Atisha. E eu pensei em falar algumas dessas razões hoje. Porque se você nem mesmo sabe as razões pelas quais nós ensinamos a história de vida de Atisha, isso não seria bom. Então, uma das razões está descrito no texto de Dron Tompa, 30 versos em louvor a Atisha. Grande erudito, ele diz, grande erudito, se você não tivesse vindo ao Tibete, haveria o ensinamento do Buda, mas a maioria das pessoas estaria iludida sobre o significado profundo. Então, eu me prostro a você que ensinou bem o Dharma do Buda. Então, como diz isso, antes de Atisha ir para o Tibete, haviam muitos que praticavam o Dharma errado, mesmo o mantra secreto errado. E as pessoas também não sabiam praticar os três veículos sem ter contradições. Mas depois de Atisha, então, ser convidado para o Tibete, os ensinamentos eles foram reexplicados e os pontos principais do Sutra e do Tantra foram ensinados pela Atisha, principalmente as instruções cruciais. E foi graças ao Atisha que muitas pessoas no Tibete puderam praticar o Sutra e o Tantra em união. Então, esse é um ponto principal da razão pela qual nós precisamos saber sobre a vida de Atisha. E uma outra razão é quando nós pensamos em refúgio, em bodhicitta, ou nos ensinamentos do treinamento da mente, dos 4 pontos do treinamento da mente, nós temos todos esses estágios no caminho do veículo. E não há nenhum ponto que não foi transmitido através de Atisha. Então, esse é um ponto muito importante. E o Atisha, então, foi muito influente não apenas para os Kadampas, mas também a todas as outras linhagens, como Sakya, Gelupa, Kagyinima. Na verdade, todas as tradições do Tibete são permeadas pela influência de Atisha. Então, essa é mais uma razão pela qual é muito importante saber sobre a vida de Atisha. E, em particular, tanto na escola Kadampa ou Kadampa Gelupa, quanto na Kagyu, nós temos instruções da linhagem Kadampa que vem de Atisha. E também nós temos os ensinamentos tântricos de Marpa. E, em particular, as práticas bem conhecidas da Dakpo Kagyu, elas vêm especificamente de Atisha, como, por exemplo, quando nós falamos das práticas preliminares sobre a aversão pelo samsara, desejo de liberação,
a prática real da yoga coemergente. E esse termo yoga coemergente é uma prática que vem de Atisha. E também no final nós falamos sobre os quatro yogas, ou os estágios dos quatro yogas. E isso também vem da linhagem de Atisha. Então, quando nós pensamos nas origens da Dakpokagyo, muitos dos ensinamentos da Dakpokagyo vieram através de Atisha. Então, o Atisha ele teve uma enorme bondade para o budismo no Tibete no geral, mas especificamente também para a nossa linhagem da Dakpokagyo. E a razão para isso é que, conforme Je Gampopa disse, que essas instruções essenciais de Naropa são extremamente importantes. No entanto, se não for possível combinar isso com os estágios do caminho da linhagem Kadampa, seria muito difícil beneficiar as pessoas. Então, isso está escrito nos próprios trabalhos de Gampopa. Então, os seguidores de Gampopa, nós precisamos ter um certo entendimento. As instruções cruciais da Kadampa de Atisha, elas não eram enfatizadas antes de Atisha. As pessoas não tinham muito interesse. Então, elas tinham declinado, elas estavam se deteriorando no Tibete. Então, por essa razão, é muito provável que tenha sido muito difícil nessa época ter uma boa fundação para a prática do Dharma. Então, eu acredito que no futuro também será muito importante enfatizar os ensinamentos Kadampa. Então, por essa razão, há alguns anos, eu pensei que no Kadmon Lan nós deveríamos estabelecer uma tradição de ensinar o Dharma profundo durante os ensinamentos do Supremo Lan, e durante o próprio Monlan nós deveríamos ensinar os ensinamentos vindos da linhagem Kadampa. Então, no futuro é importante que nós nos lembremos disso. Eu acho que é importante que a gente possa recordar sobre isso no futuro. Então, eu expliquei as razões pelas quais nós estamos novamente aprendendo sobre a vida de Atisha esse ano. Então, quando nós falamos da própria vida de Atisha, a data provável do nascimento de Atisha foi 982 da Era Comum. E a razão pela qual nós dizemos isto é que há um Nantar de Atisha por Druntompa, onde está escrito: o Guru Onisciente Atisha nasceu no ano do Tigre de Fogo Feminino. E eu creio que esta é a fonte principal para a data de nascimento de Atisha. Há, na verdade, alguma confusão, algumas pessoas que discordam acerca dessa data, mas com relação ao local onde Atisha nasceu, isso é indiscutível. O Atisha nasceu na Índia medieval. Se for no leste, sul, oeste, norte ou na região central, essas então eram chamadas de 5 regiões. As 4 direções, mais a área central da Terra Nobre da Índia. E nos relatos de viagens dos tradutores chineses, incluindo principalmente Xuanzang, eles usam esses termos acerca das regiões da Índia. Então, as 5 regiões. E então, dentre essas 5 regiões, é afirmado que Atisha nasceu na parte oriental da Índia, perto de Bengal. E nos dias de hoje, então,
não é mais 디차디 Índia, é uma região onde nos dias de hoje é Bangladesh. E nessa época medieval, seria essa área oriental da Índia, mas há algum tempo nos dias de hoje é o país de Bangladesh. E o local exato onde ele nasceu, de acordo com Natsolontsawa, no louvor a Atisha, ele diz que na região oriental de Sahara há uma grande cidade chamada Vikramapura. Então, o que os pesquisadores contemporâneos afirmam quando eles pesquisam acerca do local de nascimento de Atisha, eles dizem que é em Bangladesh, o nascimento foi em Bangladesh, e há então um distrito chamado Munshiganj, e esta região, nos tempos medievais, é que era chamado de Vikramapura. Então, Vikramapura, conforme essa citação de Natsolontsawa. E na história, então, de Bengal, no século X até 18, nas três dinastias, as dinastias Chandra, Varmana e Sana, ela foi a capital dessa região durante essas três dinastias. Então, era como um centro do budismo, do Dharma, na Ásia nessa época. Então, é isso que os pesquisadores contemporâneos explicam. Então, quando nós pensamos na família, ele nasceu numa família real. Ele nasceu numa família real, ele era descendente de reis. Muito provavelmente ele era um descendente dos reis da dinastia Pala. E o nome do seu pai era Kalyana Chandra e sua mãe era Shri Prabhavati. E eles tiveram 3 filhos: Padmagarbha, Chandragarbha e Shri Garbha. E dentre estes, Atisha era muito provavelmente o filho do meio, Chandragarbha. E, de acordo com as histórias contemporâneas de Bangladesh, o que eles dizem é que o pai de Atisha se chamava Kalyana Chandra. Ele era o terceiro rei da dinastia Chandra no leste de Bengal. E ele reinou do ano 975 até cerca do ano 1000 da Era Comum. Então, nessa mesma região, ele reinou de 975 até o ano 1000 da Era Comum. Então, no louvor a Atisha de Drotompa, também diz: a família venerável de seu pai era a linhagem dos reis de Zahor. Então, ele era dessa família real, isso está muito claro, inquestionável. E agora, algo particular que nós podemos notar quando nós pensamos a respeito do Tibete, havia o imperador Trisongdetsen, e isso aconteceu quando Shantarakshita foi para o Tibete. Isso provavelmente aconteceu 200 anos antes do nascimento de Atisha. E o Shantarakshita, ele também era dessa região leste da Índia. Então, é dito que talvez Atisha e Shantarakshita fossem da mesma linhagem familiar. E então, nesse mesmo louvor de Drotompa, está escrito a linhagem em que nasceu o Bodhisattva Shantarakshita.
Então, eles pertenciam à mesma família real. E se nós olharmos para isso, e se nós pensarmos na grande influência, quais mestres indianos que tiveram a maior influência no Tibete? Um era Shantarakshita, que apareceu no período da tradução anterior, e o período da tradução posterior foi o mestre Atisha. E ambos vêm do leste da Índia, e não apenas isso, eles realmente descendem da mesma família. Então, por essa razão, é algo realmente muito especial. Como eu poderia dizer isso? Há uma razão particular para isso. Então, para falar um pouco da infância, quando Atisha era uma criança, ele ainda era conhecido pelo nome Chandragarbha. E ele, desde pequeno, era muito inteligente. E ele era muito respeitoso com seus pais. E ele realmente sempre servia aos seus pais, sempre respeitava os seus pais. Ele era uma criança muito obediente. E ele também era muito bonito. Ele tinha um rosto muito bonito, que cativava todos. E, e todos diziam que ele era muito bonito. E ele falava que até mesmo gurus que não tinham nenhuma atração mais pelo samsara ou tratavam bem apenas pela aparência dele. Então, imagine só as pessoas que ainda estavam completamente apegadas às aparências. E o próprio Atisha disse isso. E ele dizia, porque eu era tão bonito, então todos os gurus naturalmente se sentiam agradados por isso. Então, os lamas, as pessoas comuns, todos se sentiam naturalmente atraídos pelo Atisha. E ele disse que isso ocorreu inúmeras vezes. E o Atisha, ele tinha uma conexão especial com Tara. Quando ele era ainda jovem, ele teve visões de Tara e foi abençoado por essa deidade. E uma vez, quando ele era muito jovem, talvez criança ainda, talvez ele nem ainda andava, ele foi deixado no berço no palácio. E então houve um som alto, um estrondo muito forte. E havia um escorpião. Um escorpião havia chegado. E eles estavam olhando. O Atisha estava olhando para esse escorpião e ele não estava sentindo nenhum medo, não tinha nenhum sinal que ele estava sentindo qualquer medo do escorpião. E conforme o escorpião foi embora, não, e então apenas o escorpião foi embora. O escorpião não atacou a Tisha. E o que isso mostra é que isso seria um sinal. Era um sinal de que antes de Atisha ver a sua deidade Ida e poder realmente praticar, ele teria obstáculos. E no dia seguinte, então, houve novamente um som, um estrondo muito forte, e novamente seus pais vieram, e quando eles olharam, a sua mãe, ela viu uma flor de Utpala azul, que tinha acabado de florescer. E naquele momento, então, o Atisha disse:
Que enquanto os pais viram essa flor de tupala azul, o Atisha, ele diz que nesse mesmo momento ele viu o rosto de Tara, e é isso que ele diz. E a partir desse momento, então, ele realmente era muito pequeno nessa época, mas a partir já deste momento em diante, qualquer dúvida ou questão que o Atisha tinha, então quando dúvidas ou questões ocorriam, ele tinha uma tanca de tara, uma pintura de tara, e então ele fazia oferendas diante dessa pintura, suplicava, fazia preces, e mesmo que a Tara não respondesse algo, realmente falando com ele, a confusão de Atisha naturalmente era resolvida internamente. Em outras palavras, isso mostra que realmente havia uma conexão muito especial entre Atisha e Tara. Isso era quando ele era jovem. E até os 10 anos, então, ele já havia estudado medicina, artes, escrita, gramática e assim por diante. E ele se tornou, então, um grande erudito. Depois, até a idade de 21 anos, ele estudou ainda mais profundamente gramática e lógica não budista e também gramática e lógica budista. E ele estudou, então, todas as 5 ciências. E, em particular, é afirmado que ele havia estudado, que ele tinha tanto conhecimento que ele havia estudado todas as 64 artes. E se vocês quiserem um exemplo do conhecimento dele, quando nós pensamos em lógica e gramática, por exemplo, que nível ele chegou? Quando ele tinha 15 anos, ele estudou os ensinamentos sobre a gota do raciocínio apenas uma vez. E então ele se engajou em um debate com um erudito não budista, que era considerado um grande erudito, e ele derrotou esse erudito. E essa história, então, ela é contada pelo Geshe Drolumpa. E mais tarde, quando o Atisha foi para o Tibete, ele dizia que nem sequer havia um termo para pronúncia ou para gramática. E isso está escrito em um texto em sânscrito. E nessa época havia Banton, que era um atendente, e ele estava recitando um Dharani Longo de Avalokiteshvara, um Dharani Longo de Chenrezig, certo? E ele recitou esse mantra e ele obteve grandes bênçãos através dessa recitação. E se nós pensarmos na forma como o Banton estava pronunciando, você pensaria que não haveria a menor chance dele receber bênçãos. Mas ele recebeu bênçãos de qualquer forma devido às suas intenções bondosas, mas não pela pronúncia correta do mantra. Então há essa história. E de qualquer forma, algumas vezes o Atisha, ele chamava o Banton e dizia: eu tenho a minha mão está ferida, ou eu tenho uma dor na minha mão. Por favor, abençoe isso, porque você tem intenções bondosas. Então o próprio Atisha pedia para que Banton abençoasse as mãos dele. E o Atisha também disse: vocês não falam sobre gramática no Tibete, vocês não têm gramática, vocês não têm pronúncia correta. E quando vocês pronunciam um mantra, vocês pronunciam tudo errado, vocês cometem muitos erros. E não só isso, vocês não têm nem termo para lógica. E se os não budistas chegassem aqui agora no Tibete, vocês não conseguiriam nem debater com eles.
Se eles viessem aqui, se os eruditos não budistas vierem, vocês não seriam capazes de derrotar a lógica não budista. Isso seria impossível. Então, quando nós pensamos em gramática, linguística, lógica, cognição válida, ele realmente tinha muito conhecimento de todos esses campos do conhecimento. Ele não estudou apenas esses campos comuns do conhecimento, mas também os especiais. Ele estudou a filosofia budista de forma muito aprofundada, como Lojong. Ele, ele estudou muitos tantras e sutras budistas, e em particular ele estudou os tantras. E ele foi para um templo chamado Templo da Montanha Negra. E ali, neste local, nesse Templo da Montanha Negra, havia um lama, um pandita chamado Rahula Gupta. E ele provavelmente tinha alcançado Siddhis. E ele teve uma profecia, uma visão de Revajra. E ele recebeu, então, os empoderamentos tântricos completos de Rahula Gupta. E foi assim que ele recebeu o nome secreto de Janana Vajra. E ele também fez a maior parte dos seus estudos do mantra secreto com Kamala Kshita, um yoga de Yamantaka. Ele estudou muitos mantras com esse mestre, esse yogi, Kamala Kshitra. E também com outro guru chamado Avadutipa. E esses são alguns dos mestres mais importantes de Atisha. Alguns dizem que ele seguiu ele por 7 anos, outros por 12 anos. E o Natso Lotsawa, ele diz que foi por 9 anos. E o Avadudipa principalmente ensinou ao Atisha ensinamentos do caminho do meio. E este guru, Avadudipa, ele era um mestre da escola do meio, particularmente da Yogacara. E nessa região da Índia, nessa região havia inúmeros professores de Yogacaras. E por isso parece que o próprio Atisha, ele manteve essa visão Yogacara. E mais tarde, quando ele foi para o Tibete, os discípulos perguntavam ao Atisha por que que ele detinha ainda essa visão Yogacara, e a resposta de Atisha foi: eu fiz essa mesma pergunta ao meu guru, Avadutipa, e o meu guru respondeu: é devido a este Dharma que eu pude ver a verdadeira natureza. Então você também deve manter essa visão. Então, essa é a razão pela qual o Atisha, ele ainda detinha, ele manteve essa visão Yogacara. E o Avadutipa, ele era, na verdade, um guru incrível. E o Atisha passou muito tempo com ele. O Atisha o seguiu por inúmeros anos. E naquela época, eles... Nos dias de hoje nós temos essas conversas mundanas. Ah, o tempo, como está o tempo de hoje, como não está. Mas naquela época, não. E ele chegava para o Avadutipa e apenas pedia, por favor, me ensine esse Dharma. E o Avadutipa então ensinava. Mas mesmo que o Atisha não pedisse, o Avadutipa estava ensinando o Dharma para ele. E uma vez o Atisha e o seu guru estavam andando por uma
por uma ponte muito estreita, e ele disse para o Atisha: Filho, até que você esteja completamente livre da fixação ao ego, você deve evitar mesmo as menores ações que gerarão o amadurecimento do karma. E o Avadudipa, na verdade, não falava muito, mas às vezes ele falava apenas uma palavra, apenas uma frase curta, e cada uma dessas palavras, dessas frases, eram capazes de trazer realização no ser de Atisha. Mas, de qualquer forma, a história diz que o Atisha estudou com muitos gurus. Algumas vezes dizem que ele estudou com 150 gurus, mas, de qualquer forma, é certo que ele seguiu mais de 100 gurus. E muitos desses gurus, eles alcançaram os siddhis da prática do mantra secreto. E o Atisha mesmo, ele passou muitos anos praticando a conduta yoga com o Avadudipa. Algumas pessoas falam que foi 6 anos, alguns dizem que foi 3 anos. E um outro famoso guru de Atisha era Shantipa. E Shantipa era um conhecido professor da mente apenas, da Chittamatara. E quando Atisha ele estudou Prajnaparamita em 8.000 versos com Shantipa, ele refutou cada explicação